a entrada na puberdade é a segunda gestação dos nossos filhos. Então, até a menina menstruar e o menino ejacular, é como se fosse um processo de gestação dele. Também ele vai ter uma influência de hormônios, também eles vão passar pela construção dos caracteres sexuais secundários, que são todas as transformações que eles vão sofrer. Eles vão passar por uma maturação cerebral, né, cognitiva, eles vão passar por uma construção social, eles vão passar por situações que vão gerar nesse garoto e nessa garota toda uma condição psicoemocional diferente daquela de uma criança. Da mesma forma que essa mãe, ela se preparou para a sua primeira gestação, a mesma coisa a gente deve fazer com o nosso filho que vai entrar na puberdade. A gente precisa, né? Então, está entrando na puberdade, é importante que esse nosso menino, essa nossa menina, tenha um acompanhamento médico, ou seja, de um ebiatra, que é um médico de adolescentes, ou então, no caso da menina, de um ginecologista, no caso do menino, de um urologista. A gente precisa ter conhecimento, né? O que vai acontecer com o nosso menino e a nossa menina a partir de agora. Por que ele tem esse interesse sexual? Esse interesse sexual é uma coisa natural? Por que ele está se interessando desse jeito? Para a gente não se chocar e não ficar atrofiando o desenvolvimento, querendo que ele volte a ser bebê, quando a gente tem que dizer, nossa, que maravilha, minha filha está crescendo, meu filho está crescendo, sabe? E a gente não consegue curtir isso por despreparo, porque a gente ficou com um conhecimento sobre sexualidade, que foi aquele que a gente obteve da nossa experiência pessoal e daquilo que a nossa família nos passou, a nossa igreja nos passou, ou a nossa comunidade, e eu não fui mais buscar, porque eu acho que aquilo dali é suficiente. Só que não é suficiente. As mudanças e os estudos sobre sexualidade estão acontecendo muito rápido, são muitas informações que a gente tem agora disponível. Então, a gente não pode nem deve mais ficar lidando com a sexualidade naquela tática lá do acerto e erro. Não, a gente não precisa mais passar por ela na relação com os nossos filhos dessa forma. A gente tem como se instruir. Por isso eu estou lá nos meus canais, falando com as mães sobre sexualidade, sobre todos os temas ligados, né, a esse momento do desenvolvimento dos nossos filhos, para que a gente possa aprender mais sobre essa parte da nossa vida, que é a sexualidade, e que foi tão escondida, foi tão abafada, foi tudo tão, sabe, tudo no mistério, tudo no perigo, tudo no pecado, e a gente acaba não se abrindo para a vida, para entender, né? Porque a sexualidade é nossa vida, ela é parte integrante dela, não é um acessório que o nosso filho só vai demonstrar quando interessar para a mãe e para o pai, que ele agora não, agora sim, ele já pode demonstrar a sua sexualidade. Não, não é bem assim. Então, essa sexualidade, ela é parte integrante, né, da nossa vida, essencial. E o que nós, como pais, precisamos é aprender sobre ela, para que a gente possa dar esse acolhimento e entender, por exemplo, nesse caso, aonde uma garota ou um garoto se diz bissexual, ou homossexual, ou heterossexual, esse pai e essa mãe saiba como lidar, entenda em que momento que ele está, sabe entender mesmo, filho, você está se sentindo assim, o que é que você sente? E aí ela tem condições de suportar ter esse tipo de conversa. Mas quando a gente não sabe, a gente tem medo. Na hora que o nosso filho ou nossa filha diz qualquer coisa que a gente tem medo, a gente não quer ouvir, a gente não quer aceitar aquilo como uma verdade. Então, a tendência da gente é negar. E quando você nega o sentimento do outro, você afasta esse outro. Não, filho, não é bem isso que você está sentindo. Olha, isso não é verdade. Você não é o que você está dizendo ser. Você ainda não tem idade para saber o que você quer. Ferrou. Porque ele tem certeza. E mesmo que ele não tenha idade para saber o que ele quer, essa não é uma frase que a gente deva dizer. É uma frase, um momento que você tem que dizer verdade, você está se sentindo desse jeito. Mas vamos entender melhor o que é esse sentimento que você tem. Então, a gente vai aprofundando. Porque na hora que você nega o sentimento dele, ele se afasta, sabe?
Não vou contar mais nada disso para minha mãe, nem para o meu pai, porque quando eu falo sobre isso, eles acham que eu tô louco, ou que eu não sei de nada, ou então ou desqualifica, ou então, né, enfim, não une, né? Não cria empatia nesse Sim. momento que eles precisam.